A autoridade de Paulo não se baseia em critérios humanos. A autoridade de Paulo não está baseada no seu status. Paulo não precisava ser livre e ter dinheiro para mandar que Filemão cumprisse aquilo que era o seu dever. Paulo não precisava disso. Porque o próprio texto fala que ele tinha plena liberdade em Cristo. A autoridade de Paulo estava assegurada, era garantida, era ratificada, não porque Paulo tinha posses, ou porque Paulo tinha status, ou porque Paulo era um homem eloquente, não. Aliás, nós vemos ao longo do Novo Testamento momentos em que o apóstolo Paulo parece justamente o oposto. Era um homem sem muita presença em algumas ocasiões, mas a autoridade dele não se baseia nesses critérios humanos, e é por isso que Filemão deveria ouvi-lo, porque a autoridade de Paulo está firmada em Cristo, é uma autoridade que foi dada pelo próprio Cristo, não é algo que ele conquistou com seus próprios esforços. Paulo não depende do seu status pessoal, a sua autoridade emana daquilo que é a vontade do próprio Deus, daquilo que o próprio Cristo dirigiu a ele, da palavra, do ministério que o próprio Cristo dirigiu a ele. E quando nós olhamos para o nosso contexto de igreja do século XXI, na verdade isso não é um problema dos nossos dias, já é um problema bem antigo, nós percebemos que muitas vezes as pessoas, os crentes, questionam a validade ou a legitimidade da autoridade de algumas pessoas. Você tem uma igreja com pastores jovens, com um pastor jovem, e os mais velhos falam, não, esse menino mal saiu das fraldas e quer falar o que eu devo fazer na minha vida cristã. Menino, eu tenho mais tempo de vida de igreja do que você tem de vida. E então muitas pessoas se recusam a obedecer pastores jovens, líderes jovens, porque dizem, não, essa pessoa não tem experiência, então atribuem a autoridade, melhor dizendo, atribuem o status de experiência como o validador de autoridade. Não é por acaso que Paulo, quando escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, fala que ninguém deveria desprezar Timóteo porque ele era jovem. Porque parece que é uma tendência normal. Talvez seja difícil para os mais velhos olharem para líderes jovens e verem ali uma autoridade, verem um líder ali. Mas não é a minha idade, não é a idade de um pastor, não é a idade de um líder que diz se ele tem autoridade ou não. É uma autoridade dada pelo próprio Deus no ministério pastoral. Mas o oposto também é verdade. Se eu falei agora um pouco dos mais velhos, eu posso falar agora dos jovens com mais propriedade. Nós jovens, muitas vezes temos dificuldade em respeitar os mais velhos, os líderes da igreja que são mais velhos, os presbíteros da igreja, nós temos dificuldade. Porque nós olhamos e falamos assim, não, esse homem não entende os dilemas do século XXI. Esse homem, ele ficou lá atrás. Na época dele, era diferente da nossa. Hoje a coisa é outra. Ele não consegue se enquadrar nos nossos dias. E então os jovens colocam como sinal de autoridade, ou melhor, como validador de autoridade, a capacidade de se adaptar aos tempos. A Bíblia nunca falou, e ela nunca disse em momento nenhum, que esse era o critério para alguém ter autoridade ou não na igreja. Não é por acaso que 1 Pedro 5,5, o apóstolo Pedro fala que os jovens devem se sujeitar aos presbíteros da igreja, aos homens mais velhos que lideram a igreja. Porque nós temos dificuldade, nós criamos na nossa cabeça critérios de autoridade, e se aquilo não está de acordo com o que nós imaginamos, nós não respeitamos aquela pessoa. Nós falamos, não, ela não merece o meu respeito. Ela não tem autoridade sobre mim. Mas Paulo entendia as coisas um pouquinho diferentes, porque ele fala que a autoridade dele não é circunstancial, a autoridade dele está firmada em Cristo. Filemão, eu tenho plena autoridade, não porque eu sou o cara, mas eu tenho plena autoridade porque eu estou firmado em Cristo, para te pedir isso. Mas isso também nos ensina o modo como Paulo lida com a sua autoridade, especialmente aqui ilustrado no versículo 8, mostra para nós que Paulo não usa a sua autoridade de modo irresponsável. Isso é importante. Pessoas com muita autoridade tendem às vezes a usar esse poder de maneira irresponsável. Não é o caso de Paulo.
E isso fica claro porque Paulo submete a sua autoridade ao próprio Jesus, que deu essa autoridade a ele, e mais, Paulo aqui nesse contexto, diante daquela situação delicadíssima, ele abre mão da sua autoridade ali, de impor algo a Filemão, em prol daquela causa diante de Onésimo, em prol daquela petição por Onésimo. Paulo abre mão da sua autoridade, e isso contrasta diretamente, queridos, com o modo dominador e opressivo como alguns líderes tratam as suas igrejas. Isso contrasta diretamente com o modo como alguns maridos tratam as suas esposas. São funções na dinâmica da vida cristã que Deus concedeu autoridade a essas pessoas. Deus concedeu autoridade a líderes, Deus concedeu autoridade a pastores, Deus concedeu algum nível de autoridade a maridos. E nós vemos, diferente do apóstolo Paulo, essas pessoas utilizando a sua autoridade de maneira opressora e dominadora. Muitas ovelhas não ousam sair das suas igrejas porque recebem ameaças constantemente. Se você sair da minha igreja, eu, o ungido do Senhor, não rogarei sobre ti as bênçãos de Deus. Pelo contrário, a mão do Senhor pesará sobre ti. Muitas esposas vivem um verdadeiro inferno nas suas casas, porque os maridos, ao invés de protegê-las, dirigi-las, cuidá-las, na verdade, cometem excessos de autoridade, sob o pretexto de estarem exercendo o papel de líder em casa. Não é isso que a Bíblia fala sobre o modo como nós devemos interagir com a autoridade, seja no contexto eclesiástico, seja no contexto familiar. Não é assim que a coisa funciona. E Paulo nos dá um exemplo muito claro disso aqui. Vejam, por exemplo, o que diz 1 Pedro, capítulo 5. Abra comigo, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos vendo que Paulo reconhece e abre mão da sua autoridade. E essa interação de Paulo com a sua autoridade deve nos ensinar como nós devemos lidar com a nossa autoridade também. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 1 a 3. Olha só, Pedro se dirige aqui aos presbíteros. Olha o que ele diz, aos líderes da igreja. Veja só, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. A autoridade dada por Deus aos líderes da igreja, desde o apóstolo Paulo com a sua autoridade apostólica, até a autoridade que o pastor desfruta, que os líderes da igreja desfrutam, essa autoridade ela não pode ser exercida no contexto de domínio, ela tem que ser exercida no contexto de exemplo. Vejam o que diz Efésios capítulo 5, agora pensando na autoridade que os maridos exercem em suas casas, essa parcela de autoridade que o próprio Deus concedeu aos homens. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22, veja o que Paulo fala. Como deve ser essa autoridade? Como o homem bíblico deve usar a sua autoridade dentro da sua casa? Efésios 5, 22 diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os homens de Deus usam a autoridade dada por Ele para promover santidade no seu lar, para que a sua esposa, marido, se pareça mais com Cristo. Deus te deu autoridade para que no grande dia você apresente a sua esposa ali, você apresente ela e fala: olha, eu fiz o que eu pude, ela está mais parecida com o Senhor agora. Assim como Cristo conduzirá a sua igreja e apresentará ela imaculada. É por isso que Deus concede essa autoridade aos homens de Deus. Nós não podemos
usar essa autoridade de maneira dominadora, seja no contexto da igreja como líderes e pastores, seja no contexto de casa como líderes do lar. Nós não podemos fazer isso. E Paulo ilustra isso para nós no trato com Filemão. Ele diz: Filemão, eu tenho autoridade para isso, mas esse momento não é o momento de eu te impor isso. Eu não devo, essa é uma questão que eu não posso impor a você, Filemão. Eu não posso te obrigar a perdoar Onésimo. Então, a minha autoridade aqui, ela é colocada em forma de pedido. Eu estou fazendo um pedido a você. E isso ilustra o modo como nós, muitas vezes, devemos lidar com a nossa autoridade. Quando eu tinha 13 anos, eu fui para o meu primeiro acampamento aqui da igreja. Eu era o mascote. Era o menorzinho de lá. O Isaac estava lá, o Fernando era mais magro, inclusive. Estávamos todos lá, era uma casa, não tinha muita gente, acho que tinha umas 20 pessoas, né, pastor Thomas? Eram umas 20 pessoas, e eu me lembro que eu fiquei muito feliz, que foi o meu primeiro acampamento. E todo mundo ali, brincando e tal. E eu me lembro que em determinada noite, já era tarde da noite, quase hora de dormir, eu estava com o Tita, um amigo nosso aqui, eventualmente ele vem aqui na nossa igreja. Nós estávamos na parte de fora da casa, eu e ele, e nós estávamos jogando xadrez, dama, alguma coisa assim, sorridentes, contentes, sem nada a perder ali, né? E de repente nós ouvimos uma movimentação dentro da casa. Em acampamento, quando você ouve uma movimentação assim, porque alguma coisa vai acontecer. Ok. E de repente eu vi algumas pessoas descendo a escadaria e vindo na nossa direção. Eu comecei a clamar pela minha vida. E devo dizer que eu fui o menos dramático da minha dupla, né? Mas os homens valentes que me pegaram e pegaram o Tita, eles subiram com a gente até um cômodo, a parte de cima ali, colocaram a gente numa espécie de, era uma suíte, mas também uma espécie de closet que tinha ali, colocaram a gente ali, eu não conseguia identificar muito bem quem era, tal. Eu vi o rosto do pastor Thomas, eu falei: pastor Thomas, me ajude, você é pastor. E ele disse: pior para você. Pior para você. É óbvio que ele estava brincando, não me fizeram nada, pelo menos eu não me lembro. Não aconteceu nada demais ali, era tudo uma brincadeira. Mas infelizmente, queridos, nós vemos pastores falando exatamente isso, sem ser brincadeira. Deus me deu autoridade e isso é pior para você. Nós não podemos usar da autoridade que Deus nos dá de maneira irresponsável. Paulo tinha um tato muito bom. Agora é o momento de eu usar a minha autoridade, agora não. Agora é o momento de eu apertar um pouco aqui, agora não. Agora é o momento de eu clamar aqui, agora não. Paulo era um homem sábio no uso da sua autoridade. Da mesma maneira, nós, os crentes, precisamos ser sábios também.